No mar de rostos, uma multidão seguia Jesus. Homens, mulheres, crianças, todos subiam um monte verdejante na Galileia, seus passos ecoando a esperança que carregavam no coração. O sol da tarde derramava uma luz dourada sobre a paisagem, pintando o céu e a terra com tons de paz. As pessoas se acomodavam na grama macia, um murmúrio de expectativa no ar. Todos os olhos estavam fixos nele, o mestre que trazia palavras de vida. Jesus, com um olhar que parecia enxergar a alma de cada um sento-se entre eles. Não havia trono, nem palco, apenas a simplicidade da natureza e a proximidade de um professor com seus alunos. Sua presença irradiava uma calma que acalmava até os corações mais aflitos. O vento soprava suavemente, como se a própria criação parasse para ouvir. E então, ele começou a falar. Sua voz, clara e serena, ecoou pela montanha. Ele não falava de poder terreno ou riquezas passageiras. Suas palavras eram sobre um reino diferente, um tesouro que não podia ser roubado. Ele começou com as bem-aventuranças, uma série de declarações que virariam o mundo de cabeça para baixo. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Ele olhou para os humildes, para aqueles que não tinham nada a oferecer, senão um coração aberto. A felicidade, ele dizia, não estava na autossuficiência, mas no reconhecimento da nossa necessidade de Deus. Era um convite para esvaziar-se do orgulho e ser preenchido pela graça divina. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Seus olhos encontraram os rostos marcados pela dor, pela perda, pelo sofrimento. Ele não prometeu uma vida sem lágrimas, mas garantiu que cada lágrima seria vista e enxugada. Havia uma promessa de consolo, um abraço divino para os corações partidos. Naquele momento, muitos sentiram um peso ser tirado de seus ombros. A tristeza não era o fim da história. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Num mundo que valorizava a força bruta e a agressividade, Jesus exaltava a gentileza, a paciência, o autocontrole. Ser manso não era ser fraco, mas ter a força de não revidar, de confiar na justiça de Deus. A verdadeira herança não seria conquistada pela espada, mas recebida com mãos abertas e um espírito pacífico. A promessa era de um lugar de descanso e segurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Ele falou diretamente àqueles que ansiavam por um mundo correto, que sofriam com a injustiça e a opressão. Essa fome, essa sede, não era em vão. Deus via o anseio por retidão e prometia satisfazê-lo plenamente. A justiça divina prevaleceria e todos os que a buscassem seriam finalmente fartos. Enquanto Jesus falava, a câmera da nossa imaginação passeia pelos rostos da multidão. Vemos um pescador idoso com as mãos calejadas pelo trabalho, assentindo lentamente, uma lágrima discreta rolando por sua bochecha enrugada. Vemos uma jovem mãe embalando seu filho, com um sorriso de alívio e esperança iluminando seu semblante cansado. Vemos um cobrador de impostos, antes desprezado, agora olhando para Jesus com uma admiração que transformava sua expressão. As palavras de Jesus eram como chuva em terra seca. Cada bem-aventurança era uma semente de esperança plantada no solo fértil daqueles corações. Ele continuou pintando um quadro do reino de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Ele ensinava que o perdão que recebemos está ligado ao perdão que oferecemos. A compaixão não era uma opção, mas o caminho para experimentar a própria compaixão de Deus. Estender a mão a quem errou era o reflexo de um coração que compreendeu a graça. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A verdadeira visão de Deus, ele explicou, não era para os sábios ou poderosos, mas para aqueles cuja intenção era sincera, cujo interior era limpo de duplicidade e malícia. A pureza de coração abria os olhos espirituais para a presença de Deus em todos os momentos da vida. Era um chamado à integridade, a ser a mesma pessoa por dentro e por fora. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Em meio a conflitos e divisões, Jesus valorizava aqueles que construíam pontes, que promoviam
a reconciliação. Ser um pacificador era mais do que apenas evitar brigas. Era trabalhar ativamente pela paz, refletindo o caráter do próprio Pai Celestial. Eles eram a imagem de Deus num mundo quebrado. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E, por fim, uma promessa paradoxal. Ele alertou que seguir esse caminho de retidão poderia trazer oposição e sofrimento. Mas mesmo na perseguição, haveria uma alegria profunda, a certeza de pertencer a um reino eterno. A recompensa no céu seria grande. O sol começava a se pôr no horizonte, lançando longas sombras sobre a montanha. A luz dourada do entardecer envolvia todos numa atmosfera sagrada. As palavras de Jesus haviam terminado, mas o eco delas permanecia no ar, no silêncio reverente da multidão. Ninguém se apressava em partir. As pessoas permaneciam sentadas, meditando, absorvendo a profundidade do que tinham ouvido. Os rostos, antes ansiosos ou preocupados, agora refletiam uma paz profunda, uma nova compreensão do que significava ser verdadeiramente feliz. Eles tinham subido a montanha buscando algo e agora desceriam transformados. A cena se encerra com uma vista panorâmica, o monte, banhado pela luz suave e alaranjada do crepúsculo. Jesus ainda no meio do povo, uma silhueta de esperança contra o céu poente. E a multidão, um mosaico de almas tocadas pela graça, prontas para levar a mensagem das bem-aventurantes para o mundo. A verdadeira felicidade não estava no ter, mas no ser. Não estava no poder, mas na humildade. E essa verdade, proclamada naquela tarde na Galileia, continua a ressoar através dos séculos. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima!